E voltamos com uma notícia que acaba de chegar sobre a notícia mais quente do momento e que veio a reboque como desdobramento do resultado. Triste resultado, infelizmente um desdobramento do que tivemos de resultado das eleições limpas de domingo e a vitória de Lula. Sobre as manifestações que acontecem ainda em diversas estradas por todo o Brasil. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, pediu o reforço da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança para desobstruir as rodovias bloqueadas por caminhoneiros. Segundo 2 ofícios aos quais a CNN Brasil teve acesso, são 400 pontos de bloqueio neste momento em todo o país e a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com o reforço de policiamento militar de cada estado, não tem pessoal suficiente para desobstrução. Por isso, está pedindo os reforços da Polícia Federal e também da Força Nacional de Segurança. Esse pedido já foi feito, esse ofício já foi destinado ao secretário nacional de Segurança Pública e fala, inclusive, numa reunião para planejar operações de forma conjunta entre as forças de segurança pública. Neste momento, policiais militares atuam para desbloquear rodovias depois daquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O STF já formou maioria para essa determinação de colocar a Polícia Rodoviária Federal e PMs para limpar as estradas. Desde o início da semana, quando essas manifestações começaram, Moraes já publicou 2 decisões pedindo providências para a liberação das pistas. Nós vamos girar nossa reportagem em diferentes pontos do Brasil para ver como está a situação. Nós temos aqui nesse telão Carla Chaves em São Paulo, Rafaela Cascardo no Rio de Janeiro e Yara Magione em Curitiba. Cada uma delas vai nos dar o panorama dos seus locais, começando aqui por São Paulo, porque ali na rodovia Castelo Branco, a Carla Chaves vai mostrar para a gente a situação neste momento, que foi muito tensa no meio da tarde e a grande questão é, como está agora? Carla, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, volta a ficar tensa, porque o que acontece? A gente teve este confronto da Polícia Militar com os manifestantes ali por volta do meio-dia, isso porque eles estavam avançando, tentaram bloquear todas as pistas, houve então depois uma negociação, eles liberaram uma das pistas, que é a que está liberada até o momento, mas as outras eles disseram que não iriam liberar. O policiamento de choque chegou a sair daqui onde nós estamos, né, do quilômetro 26, eles foram para outro ponto, mas agora eles acabam de retornar. Eu recebi a informação do capitão da Polícia Militar, que está aqui ajudando no comando desta operação, que veio uma ordem diretamente do Comando Geral da PM aqui de São Paulo, que é para desobstruir toda a Castelo Branco. Ela está praticamente fechada, né? Tá com uma faixa só liberada, tanto no sentido Sorocaba, que é esta pista que nós estamos mostrando, quanto no sentido São Paulo, que é a do outro lado. Então, agora, os homens do batalhão de choque chegaram, eles foram até os manifestantes, conversaram. Um dos manifestantes, que disse ser um dos líderes, mostrou um celular com imagens dizendo que eles não poderiam entrar em confronto porque os manifestantes puseram na frente da manifestação as crianças, as mulheres e os idosos, e que isso poderia dar problema. Então, o batalhão de choque está tentando negociar para tentar resolver a solução sem que seja necessário um confronto. Volto com você. Obrigado, Carla. De São Paulo, a gente vai para o Rio de Janeiro, onde a Rafaela Cascardo está no centro de operações da Prefeitura do Rio, de onde ela consegue ver, por centenas de câmeras que a Prefeitura tem, ela consegue ver onde estão os pontos de atenção neste momento. Rafaela, boa noite. Oi, Márcio. Ótima noite para você também, para todos que nos acompanham. Márcio, tem 16 pontos aqui no Rio de Janeiro, ainda com concentração de manifestantes, mas agora sem nenhuma interdição total, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal. Tem duas interdições parciais agora, uma na BR-101, na altura de Paraty, na Costa Verde, e outra na BR-116, na altura de Resende, no sul fluminense, pista sentido São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal segue atuando nessas duas regiões, principalmente, já que as outras 14 estradas têm concentração de manifestantes, mas que não fazem nenhum tipo de bloqueio agora.
No início dessa tarde, Márcio, eram 22 pontos de interdições, então agora a gente tem 2. Então, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente percebe que essa ação reforçada da PRF, também com o batalhão de choque da Polícia Militar, pode estar surtindo efeito aí ao longo da tarde desta terça-feira. O governador do Rio, Cláudio Castro, inclusive, determinou essa ação do batalhão de choque da PM para fazer esse apoio à Polícia Rodoviária Federal nas estradas. A gente teve hoje, Márcio, a informação de 2 detidos na manifestação que tivemos mais cedo em Barra Mansa, no sul fluminense, segundo a PRF, porque esses homens estavam ali, não queriam sair da rodovia, não queriam liberar a estrada, então eles foram autuados por desobediência e resistência. A Guarda Municipal do Rio também está em atuação, além da PM, desde ontem, em 33 pontos de todo o estado, inclusive aqui na capital fluminense. A gente teve mais cedo a informação de interdição na Avenida Brasil, uma importante via do Rio de Janeiro que faz ligação da zona oeste do Rio ao centro, passando por vários bairros da Zona Norte, mas agora sem nenhuma interdição na capital por conta de manifestação. Márcio. Muito obrigado, Rafaela Cascado, que falou com a gente do Rio de Janeiro. Do Sudeste, vamos para o Sul. Yara Magione está no Paraná, onde há ainda 27 pontos de bloqueio de manifestantes. 27. Yara Magione está na BR-376, num ponto conhecido como Contorno Sul, que liga a região norte de Curitiba ao sul do Brasil. Por enquanto, é o único trecho de obstrução da cidade de Curitiba. Mas é preciso atualizar isso a todo momento, né, Yara? Qual é a situação agora? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que nos acompanham na programação da CNN. São 27 os pontos bloqueados em rodovias federais, de acordo com o último balanço da Polícia Rodoviária Federal. Um desses é onde eu estou nesse momento, BR-376, Contorno Sul, na capital paranaense. Na capital é o único ponto de bloqueio, mas são várias as cidades em que há o registro de bloqueio. Isso sem contar nas rodovias estaduais, que também registram bloqueio nesse momento, nessa terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, hoje, a informação da PM é que há uma expectativa de que até amanhã à noite todos os pontos sejam desbloqueados. Só que uma dificuldade que foi relatada pela PM é a de que há um momento em que um bloqueio é desfeito, mas manifestantes dali 3 quilômetros fazem novamente uma interdição de rodovia e acabam contando também com o auxílio de alguns moradores da comunidade desse local. O governador Ratinho Júnior emitiu uma nota dizendo que determinou que a Polícia Militar atue em parceria com a PRF nas rodovias federais e também atue nas rodovias estaduais para desobstrução das estradas e disse, abre aspas, é momento de pacificar o Brasil. As eleições de 2022 ocorreram de maneira democrática e a decisão soberana das urnas precisa ser respeitada. Márcio. Muito obrigado, Yara Magione, que falou com a gente ao vivo de Curitiba, nos atualizando sobre a situação nas estradas do Paraná. A manifestação é terrível, a gente já sabe dos diversos prejuízos que acontecem em diversos setores econômicos, porque o transporte não consegue passar, as pessoas não conseguem passar, mas veja só o registro que foi feito num desses pontos de bloqueio. O diretor da Associação de Supermercados de Mato Grosso, Osmar Alceu Wischock, ele morreu logo depois de bater na traseira de um caminhão de carga que estava parado exatamente em um bloqueio. O acidente aconteceu na noite de ontem, na BR-364, entre os municípios de Várzea Grande e Jangada, lá em Mato Grosso. Osmar Wischock bateu o caminhão que dirigia na traseira de uma outra carreta de carga parada na manifestação. O empresário morreu no local, o motorista da carreta não ficou ferido. Assim que a decisão de Alexandre de Moraes foi divulgada, diversos governadores, incluindo aliados do presidente Jair Bolsonaro, começaram a se manifestar para dizer que iriam mobilizar as polícias militares para cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, convocou a imprensa pela manhã e afirmou que a Polícia Militar iria começar a atuar imediatamente. Vamos ver um trecho da fala do governador Rodrigo Garcia. A partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$100 mil por hora
para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí, fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, porventura, resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, o emprego de uso de força. Eu quero aqui registrar e fazer um apelo para que essas manifestações se encerrem. As eleições acabaram, nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. Romeu Zema, governador reeleito de Minas Gerais, também se pronunciou pelas redes sociais. Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e agora nós temos de assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa, para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei. O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, também se manifestou nas redes sociais. Segundo o governador, todas as medidas que estão sendo tomadas no estado atendem à decisão do STF, que determinou a imediata desobstrução de rodovias e vias públicas que estejam ilicitamente com o trânsito interrompido. E reforça: a democracia precisa ser respeitada. Vimos então nas manifestações dos governadores os próprios aliados do presidente Bolsonaro no segundo turno, Romeu Zema, Rodrigo Garcia, afirmando que vão cumprir a decisão judicial e reforçando o resultado das eleições e as instituições democráticas. Enquanto isso, a própria Polícia Rodoviária Federal diz que não sabe qual a pauta dos manifestantes. Vamos jogar isso direto aqui com os nossos analistas. Deixa eu começar desse lado aqui. Yuri, já que a Polícia Rodoviária Federal demorou tanto a começar a agir, não ter percebido ainda qual é a pauta dos manifestantes, não surpreende muito, ou surpreende? Não surpreende porque, na verdade, é uma alegação que a grande questão não é a pauta. Se é a defesa das baleias, contra as mudanças climáticas ou por intervenção militar, qualquer que seja a pauta, não justifica bloquear estradas. No fundo é isso. Então, dizer que a Polícia Rodoviária Federal, não sabemos as pautas, por isso não soubemos atuar, não me parece uma justificativa lógica. A grande questão, e isso ficou muito evidente, pela forma como, quando os governadores colocaram as polícias militares, elas conseguiram atuar, até por conhecerem ali as situações, conseguiram fazer uma atuação mais efetiva. E aí surgir agora, hoje, terça-feira, sendo que essas primeiras manifestações começaram na noite do domingo, que a Polícia Rodoviária Federal agora precisa de reforço, levou quase 48 horas para identificar que não dava conta sozinha de um problema, sendo que a Polícia Rodoviária Federal, pela capilaridade que tem uma capacidade de monitoramento da malha rodoviária federal, é importante dizer isso. Num estado como São Paulo, por exemplo, você tem muito mais predomínio aí de rodovias estaduais, como a Castelo Branco, onde estava a Carla Chaves, mas você tem uma Via Dutra que é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Então, me parece aí que a atitude tomada pela cúpula da Polícia Rodoviária Federal exige um escrutínio muito forte que está ocorrendo, que a gente sabe de bastidor, que há uma tensão muito forte das autoridades em Brasília, porque isso tem que ter a consequência. Se somos um país em que há Estado democrático de direito, da lei e da ordem, que a Constituição é respeitada, como diz o presidente Jair Bolsonaro, as pessoas que se omitiram ou que prevaricaram precisam responder por esses atos. Eu queria pegar e complementar o Yuri, porque assim, difícil entender o que neste momento o Silvinei Marques, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o que ele está querendo pedindo à Força Nacional. Porque a Força Nacional nada mais é do que pedaços de várias PMs dos estados, ela não tem um efetivo grande, ela só tem casos excepcionais, como, por exemplo, nas Olimpíadas. Consultei ministros da Defesa, ex-ministros da Defesa, da Justiça, generais. É uma força cara, que não funciona direito. Parece uma coisa muito mais de marketing midiático, porque a PM, na verdade, como disse o Yuri, ela está cumprindo o seu papel neste momento.
certo? Então, assim, não dá para entender muito bem o que ele está querendo. Ele está querendo buscar escalar de alguma forma? O que seria um outro passo? Chamar uma GLO, que aí seria a entrada do Exército, que não tem o menor cabimento neste momento. Você só chama operações de lei e da ordem se a PM perde o controle no Estado. Isso quem pede é o governador. Então, assim, não dá para entender muito bem o que ele quer, aonde que ele quer chegar com esse pedido de entrada da Força Nacional, sendo que nós temos aí diversos governadores, inclusive aliados de Bolsonaro, colocando a PM na rua para atuar nesse caso. Mas a estratégia adotada pelos caminhoneiros, e a Carla Chaves nos mostrou na Castelo Branco, aqui em São Paulo, de colocar crianças, mulheres na frente da manifestação para dificultar o acesso de uma ação mais dura da Polícia Militar, e o choque da PM de São Paulo estava lá durante a tarde, lá na Castelo Branco. Isso mostra um preparo e talvez uma vontade de resistência, Fux. Acho que todos os sinais de quem ainda está bloqueando as estradas e ruas aí pelo Brasil afora vão nessa direção, né? Não vai ser uma retirada tranquila. Acredito até que não vai ter grandes violências nem nada, mas não vai ser algo que eles vão fazer de uma forma suave, né? E simplesmente a partir do próximo minuto eles não estarão mais lá. Eles vão continuar reforçando essa mesma atitude que eles já tomaram, pelo menos para mim parece assim, no sentido de capitalizar esse momento o quanto eles puderem, né? Teoricamente, em benefício do presidente Bolsonaro, né? Agora, como já foi falado aqui, há controvérsia sobre o quanto o presidente poderia se beneficiar de fato disso no futuro, em função do que ele pretende fazer da sua atuação política, né? Deixa eu jogar um pouco para o Caio e para o Felipe essa questão e principalmente esse panorama que nós vimos. Começo com você primeiro, o Caio. A dificuldade que neste momento as polícias militares ainda estão tendo. Nem falo Polícia Rodoviária Federal, que não fez nada, mas as polícias militares que aparentemente não estão conseguindo retirar esses caminhoneiros na velocidade necessária. Na verdade, o movimento todo, né, Márcio, o que a gente enxerga desde ontem, né? De certa maneira, Brasília, quando eu digo Brasília, eu digo universo político, institucional, puxando essa desmobilização, né? A cronologia, ela é bem clara nisso. Tem uma ação judicial, tiveram várias ações judiciais, mas eu digo a principal, que era a principal entidade representativa do setor de transportes, Confederação Nacional dos Transportes, entra com uma ação. A resposta do ministro Alexandre de Moraes é rápida, não deu uma hora do protocolo. Depois disso, a presidente do Supremo, Rosa Weber, chama um plenário virtual. Isso, em meia hora, já se forma uma maioria e já começa, já desde ontem, uma operação política de Brasília com os governadores dos 3 principais estados. A gente precisa lembrar e posicionar que o Rodrigo Garcia, governador de São Paulo, é muito próximo ao ministro Alexandre de Moraes, politicamente. O próprio Rodrigo Garcia é próximo do Romeu Zema, essas pessoas conversam, né? Então, a primeira decisão do Alexandre, ela já tinha, né? Nós trouxemos ontem aqui na programação, ela já tinha os sinais ali de que a Polícia Militar poderia operar, porque ela, na verdade, ela é quase uma repetição da decisão de 2018 do próprio Alexandre de Moraes na greve dos caminhoneiros. Mas há uma operação política feita, coordenada, dos poderes, né, do poder judiciário com os poderes executivos estaduais para empurrar essa desmobilização que começa a ganhar um pouquinho mais de força hoje. Sem essa coordenação e essa articulação, muito dificilmente isso seria levado a cabo. E acaba, na prática, quando a polícia, o número 1 da Polícia Rodoviária Federal, isso tudo só deslancha
com a participação da Polícia Rodoviária Federal, isso precisa ser dito, depois que o Judiciário ameaça prendê-lo. Aí que a polícia, aparentemente, na minha visão, a Polícia Rodoviária Federal acorda. Mas nesse momento em que ocorre a coletiva, que ele não vai, o número 1 não vai da Polícia Rodoviária Federal, deixa o número 2 para falar, naquele momento já havia toda uma articulação política que permitiu que as forças de segurança estaduais pudessem operar. Mas nesse ponto também chama atenção, e eu queria jogar isso para você, Felipe. Quando a Confederação Nacional dos Transportes vai até o Supremo Tribunal Federal pedir uma ação para a retirada dos manifestantes das estradas, para liberar o transporte, que neste momento estradas bloqueadas significam remédios que não chegam, mercadorias que não chegam, gente presa nas estradas que poderia estar indo para um hospital, para um médico, famílias inteiras presas nas estradas, ônibus presos nas estradas. Alexandre de Moraes foi rápido, determinou a ação da Polícia Rodoviária Federal, depois determinou a ação da Polícia Militar, e os outros ministros do Supremo Tribunal Federal também foram bastante rápidos, como a Raquel Landim bem destacou aqui. Chama a atenção que os dois últimos a votar foram André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Horas se passaram para eles se manifestarem, e eu confesso que eu acho que Cássio Nunes Marques ainda não se manifestou. A gente precisa checar como está essa votação agora no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Não é coincidência, né, Felipe? Não é nenhuma coincidência, Márcio. Parece que todas as pessoas que são ligadas, apoiadoras de Jair Bolsonaro, elas não estão com a menor pressa para resolver esse problema. Então, esses bloqueios, eles estão sendo cozinhados a banho-maria, como se não bastasse um Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, a gente tem um Silvinei na Polícia Rodoviária Federal. Declarou apoio em rede social, teve aquelas operações nas áreas do Nordeste, onde o eleitorado do Lula é maior, atrasando a chegada dos eleitores nas zonas eleitorais. Tudo isso gerou desconfiança. O Alexandre de Moraes, naquele momento, achou melhor não escalar o tumulto, pediu apenas explicações, falou que os eleitores estavam chegando, nenhum estava voltando, apesar dos incômodos e da demora, e deixou acontecer a eleição, a apuração, e aí depois precisou tomar essa medida, a partir de uma iniciativa de um grupo. E é absolutamente constrangedor que seja necessário essa decisão do Supremo Tribunal Federal, referendada em plenário virtual, com essa demora dos ministros indicados pelo Jair Bolsonaro, para que a Polícia Rodoviária Federal atue ou, pelo menos, faça parecer que está atuando. Sempre há alegações técnicas para encobrir ou para disfarçar aquilo que está sendo feito de uma maneira errada. É igual remoção ou transferência de delegado quando atinge interesse de político na Polícia Federal, por exemplo. Quando atinge interesse bolsonarista, vamos falar aqui o português bem claro. Sempre se pode dizer, não, veja bem, já queria ser transferido, houve um caso aqui de necessidade de troca de remanejamento interno. São coincidências demais que estão acontecendo. E essa mobilização, a durabilidade dela, tem uma importância para o Jair Bolsonaro. Ele gosta disso. O atraso dele em se pronunciar, demorando 2 dias, e a maneira como ele fez, como a gente estava analisando agora há pouco, mostram isso. É um presidente mimado, que não sabe perder. Hoje saiu reportagem de como ensinar os seus filhos a perder, porque a frustração faz parte da vida. Agora, tem esse componente que eu volto a chamar a atenção. O Jair Bolsonaro quer mostrar alguma força, de maneira que, se vierem a fazer algo que ele considere prejudicial, haverá tumulto. Então, é isso que ele está mostrando. Não é só uma tentativa agora para o presente, de conseguir alguma coisa, alguma moeda de troca ou mostrar uma força política. É também lá para o futuro, eventualmente em processos, se houver alguma decisão mais gravosa contra ele, ele quer deixar o pessoal alerta de que as estradas poderão ser fechadas no Brasil. E é horrível isso, porque eu recebi um monte de mensagens de pessoas, inclusive, que estão tendo a sua vida prejudicada. Os alimentos demoram para chegar, equipamentos médicos, médicos, inclusive, que eventualmente vão fazer cirurgias. Você tem distribuição de mercadorias, prejuízo, como a Raquel já mostrou, de pessoas envolvidas com essa distribuição. Olha, se tiver aqui mais um segundo, eu leio aqui mensagens muito rápidas. Por exemplo, que eu recebi de uma leitora e seguidora chamada Cíntia. Minha irmã está presa em Dallas, o avião não pode decolar com destino a São Paulo por causa desses arruaceiros. O César falou assim, aqui no Sul tá punk, né? Ele usa uma gíria. Minha esposa foi ver uma subestação no Paraná e agora não sabe como voltar para Blumenau. As pessoas estão loucas por políticos sem ver a realidade, difícil.
Fabrício, ontem uma colega de trabalho da minha esposa não conseguiu cumprir o plantão, pois mora em Mogi e não pode pegar a estrada. Quem ficou sem assistência foram os pacientes. Um absurdo. Você veja, mexe com toda a população. Esse empresário que morreu num acidente, claro, o acidente precisa ser investigado nas suas nuances. Mas a irmã dele, Elisete Pinto, fez uma postagem no Facebook dizendo: por causa desses protestos nojentos que estão acontecendo no país hoje, perdi meu irmão, que foi meu pai. E eu só li o começo da mensagem. Quer dizer, há coisas graves que estão acontecendo, que estão diretamente ligadas ou carecem de investigação, e a PRF deveria agir sem fazer corpo mole e sem cozinhar em banho-maria.